Amém. Só os irmãos com a paz do Senhor. Queria já aproveitar que os irmãos estão de pé, pedir para os irmãos abrirem vossas Bíblias no livro de Êxodo. O livro de Êxodo, capítulo número 19. Aqui o celular. Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 1, livro favorito do pastor Cláudio, né? Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 1 diz assim: Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, e no mesmo dia, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali, acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falará aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante dele todas as palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Ainda assim, aberto, só uma página para frente, Êxodo capítulo 20, versículo 18, diz assim: E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Amém. Os irmãos podem se sentar, hein? Muito obrigado. Já queria agradecer, primeiramente a Deus, por mais essa oportunidade. A gente, como o pastor falou, jovem ainda, e a gente não pode nunca, nem mesmo mais velho, mas principalmente jovem, eu acho que você nunca pode tomar uma oportunidade dessas de qualquer maneira, né? Agradecendo a Deus, agradecendo ao nosso pastor Joel, toda a diretoria, os obreiros que estão aqui na casa do Senhor. Muito obrigado pela confiança de nós podermos estar aqui falando um pouquinho daquilo que o Senhor falou conosco. Confesso para os irmãos que, desde que o pastor Joel me avisou que estaria trazendo a palavra, a gente fica com ansiedade, as pernas tremem. Mas a gente ouve canções como a gente acabou de ouvir aqui, né? Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele é aquele que enxuga o teu rosto e aquele que está sempre contigo, né? Então a gente sabe que é o Senhor que está conosco e é o Senhor que... A gente só está aqui, irmãos, se deixando usar, né? Mas é o Senhor que vai falando conosco em nome de Jesus. Aqui a gente leu um pouquinho da palavra do Senhor no livro de Êxodo, e o livro de Êxodo é um livro muito, trazendo um pouquinho para o contexto, muito interessante pela sua história, por aquilo que fala no livro de Êxodo. Eu gosto muito. E se a gente for voltar lá atrás um pouquinho, trazendo um contexto para aquilo que está acontecendo, eu sei que muitos irmãos já conhecem, mas a gente lembra que o povo de Israel, ele foi um povo que veio de escravidão. Ele estava, através de José, né? Jacó e sua família foram ao Egito e ali ficaram, o tempo se passou, se esqueceram daquilo que José tinha feito. E nessa, o novo faraó que estava ali viu como o povo de Israel estava crescendo e estava dominando a terra, né? E nessa dominação da terra, o faraó toma uma atitude onde ele fala para matar todos aqueles que eram primogênitos dos filhos israelitas. A gente sabe, Moisés, através da mão do Senhor, sobrevive, vira príncipe ali na terra do Egito.
Após um tempo, ele vê um israelita ali sofrendo, mata, e ele, sai daquela terra, e nessa saída dessa terra, ele fica um tempo fora ali. Mas após um tempo de escravidão e um tempo onde que aquela terra, o povo israelita, estava sofrendo naquela terra, Deus fala com Moisés através da sarça, e o envia de novo à terra do Egito, onde ele era príncipe, onde ele fugiu. E ele então, vai e deixa-se ser usado para libertar o povo daquele cativo. A gente sabe que Deus trabalha das suas maneiras e ele manda as 10 pragas, que eu não sou aqui doutor para explicar exatamente cada praga por quê, mas cada praga tem seu sentido no contexto bíblico. E Deus manda as 10 pragas para atingir o Egito. A gente sabe que atingiu maneira econômica, política, e atingiu a família do faraó. E nessa mandada de pragas, o povo consegue sair, então, para o deserto. Sair daquele cativeiro, Nessa saída do cativeiro, a gente vai lendo aqui no livro de Êxodo, vai passando, a gente chega lá em Êxodo 14, se eu não me engano, e o povo se encontra numa situação onde eles se encontram, o mar estava ali, o faraó vindo atrás deles, e Deus manda provisão novamente. Deus manda provisão, o mar se abre, o povo passa, o faraó tenta passar também, Deus fecha o mar e morre aquele povo que afogava talvez crianças para matar os israelitas. Agora Deus vem afogando o povo do Egito por aquilo que eles estavam fazendo. E o povo morre ali, muitos morrem, muitos ali são feridos do Egito, mas Israel sai livre. A gente vai continuando a história aqui em Êxodo, e o povo está indo em direção a uma terra, e eles têm fome, estão no deserto, e Deus manda o maná. Deus manda a provisão para o povo. E depois, novamente, o povo tem sede. E Deus vai e traz a provisão para o povo através da água. E depois, um pouquinho antes de chegar aqui no capítulo 18, Moisés se encontra de novo com Jetro, seu sogro. E nessa, Jetro confirma o ministério de Moisés e confirma as palavras que Moisés tem falado. E agora chegamos aqui ao capítulo 19 de Êxodo. E a gente descobre que, através do primeiro versículo aqui, que já se passava 3 meses que aquele povo tinha saído da terra do Egito. Naquele mesmo dia, eles chegaram ao Monte Sinai. O Monte Sinai, a gente sabe, é um monte muito importante para a história de Israel, porque o povo vive grande parte da história deles no deserto ali. Se eu não me engano, acho que é em Números 11, só novamente, que vai falar que o povo de Israel saiu daquela terra do Monte Sinai. Então, o povo passa grandes coisas ali naquela terra. E ali, chegando, em Êxodo 19, na terra do Monte Sinai, a gente orando, e buscando a Deus, a gente buscou algumas coisas que eu achei muito interessante para o nosso contexto hoje do dia a dia. E a primeira coisa que a gente vê aqui, que no versículo 2 fala, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. A gente vê aqui que a primeira coisa que o povo chega naquele lugar é acampar-se. É ficar num lugar ao pé do monte, ao pé realmente ali do Monte Sinai. Enquanto Moisés, no versículo 3 diz, e subiu Moisés a Deus. A primeira coisa que Deus colocou no meu coração é que tem muita gente, meus irmãos, que só quer o ambiente. Tem muita gente que a gente vê aqui na história, o povo já tinha visto o que Deus poderia fazer, o que Deus poderia realizar, e eles chegam ali naquele momento onde que eles poderiam talvez entrar numa intimidade maior com Deus, mas eles resolvem acampar-se ao pé do monte. Enquanto Moisés, a gente vê aqui que ele resolve subir ao monte, subir para encontrar-se a Deus. A subida de Moisés
significava buscar intimidade com Deus. Era realmente buscar algo mais daquilo que se tinha a oferecer. Pode ter certeza, meus irmãos, que nós estamos aqui e tem pessoas aqui que talvez hoje chegaram e não sentiram a presença de Deus ainda. Talvez você está aqui e você ouviu canções lindas. A gente ouviu no começo do culto os hinos da harpa. Eu não canto, mas Ele só é aquele que pode realmente fazer as coisas. A gente declara isso daí. Mas será que nós temos declarado isso realmente de nosso coração? Ou será que nós temos declarado isso de qualquer maneira diante de Deus? Será que nós temos sido telespectadores de um culto? Ou nós temos ouvido as primeiras palavras que o nosso pastor falou aqui no começo do culto? Entregando o culto ao Senhor. Será que nós temos realmente entregado o nosso culto ao Senhor, meus irmãos? Entenda. Talvez você está aqui e você está falando, eu estou cheio. Você nunca vai estar tão cheio do Espírito Santo que Ele não possa colocar mais. E talvez você fale assim, mas eu estou vazio. Nunca, você não vai ter nada do Espírito Santo que o Espírito Santo também não possa te encher, meus irmãos. O Espírito Santo pode fazer coisas maravilhosas. Eu estava buscando, eu gosto muito de analogias. Como jovem, assim, eu gosto muito de ver algumas coisas e conseguir adaptar. E quando eu estava pensando sobre isso daqui, eu na verdade pensei em uma churrascaria. Eu vou confessar, eu pensei em uma churrascaria. Não é surpresa, né? Eu estava pensando sobre uma churrascaria. Eu não sei se os irmãos já foram numa churrascaria e só comeram salada. De jeito nenhum, né? Não, né, pastor Cássio? Nem de maneira. Mas você chega ali na churrascaria, você quer o quê? Você quer carne. Você não fica nem só com o buffet. Você quer a carne, né? Que os irmãos querem carne, né? Não, mas a gente chega em churrascaria, a gente chega em lugares, a gente não quer ficar só com aquele pouco do ambiente, né? A gente quer mais, a gente quer o completo do ambiente, daquilo de melhor que o ambiente está tendo. Deixa eu te falar uma coisa, o melhor do ambiente dessa casa é Jesus Cristo. É você receber Jesus Cristo, é você falar, Jesus Cristo, entra no meu coração, entra na minha casa, entra na minha família. Isso é o melhor desse ambiente. Não é a gente, meus irmãos, não é o homem, é Jesus. Esse é o melhor desse ambiente. E Jesus Cristo, Ele pode nos dar. Se nós sairmos de telespectadores e nós buscarmos subir ao monte. Mateus 7, um versículo muito conhecido, versículo 7 e 8 fala: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, e ao que bate se abre, meus irmãos. O Senhor nunca vai deixar você batendo e você sem resposta. Eu não sei se talvez já aconteceu isso com você. Vou chegar na casa de alguém e você lá se deparar que a pessoa não está lá. Você talvez fique assim, e agora? Vim até aqui, né? O que eu vou fazer? Jesus Cristo não é assim. Se você bate, Ele está lá esperando por você. Ele está lá esperando por você tomar uma atitude. E isso Moisés fez. Moisés tomou uma atitude. Ele decidiu sair do meio daquele acampamento e subir adiante de Deus. Uma intimidade maior, uma intimidade melhor. E para isso, meus irmãos, após nós buscarmos a nossa intimidade, a gente vê aqui no versículo 3, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte. Quando você chegar lá, meus irmãos, o Senhor vai te chamar. Basta você tomar uma atitude. Eu não sei se você nessa manhã, você está aqui, e você talvez está fora dos caminhos do Senhor. Você chega e fala assim, faz tempo que eu não ouço a palavra de Deus, faz tempo que eu não ouço quem é esse Jesus Cristo. Ontem mesmo a gente estava ali no Seabra, conversando, buscando, na verdade, alguns amigos, se eu posso te dizer, para o culto hoje do Friends Forever. E eu vi, meus irmãos, muitos amigos nossos, eles infelizmente não conseguiram estar hoje, obviamente, que falaram que talvez poderiam estar, mas eu creio que logo, logo eles estarão conosco. E a gente vê pessoas que estão aí, que estão realmente precisando desse chamado do Senhor. Basta uma atitude e uma decisão sua nessa manhã. Você precisa, a partir desse momento, tomar a decisão de subir ao monte, de buscar uma intimidade maior com o Senhor, de buscar algo mais com o Senhor. Saber que Deus, Ele é muito educado. Deus não é mal educado. Ele nunca vai forçar uma entrada que talvez você não queira na sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. A melhor coisa que vai ter na sua vida é você encontrar Jesus.
Eu lembro do dia que eu encontrei Jesus, meus irmãos, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Olha, muitas coisas boas já aconteceram na minha vida. Estou agora terça-feira, graças a Deus, né, e misericórdia da Dani. A gente está completando 2 anos de casado. Uma bênção, meus irmãos. Isso é uma bênção. Minha família está nas casas do Senhor. Sou jovem. Tenho ainda muita coisa pela frente. Sonhos, promessas, várias coisas. Mas encontrar Jesus é tão maravilhoso. Eu lembro desse dia, meus irmãos, com uma alegria no meu coração. Porque eu sei que isso é a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. O encontrar Jesus e saber que Ele me chamou, Ele realmente deixou, a partir da minha decisão, meus irmãos, Ele me chamou para mais perto diante dEle. Mas basta uma decisão nossa, realmente um posicionar nosso. E Deus, Ele vai ser muito educado conosco, onde Ele não vai deixar nós sozinhos, mas Ele vai cuidar de nós como um amigo mais certo nas horas incertas. E esse amigo mais certo, Ele cuidou de Israel. No versículo 3, continuando, diz assim: E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e vos anunciará aos filhos de Israel. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas da águia, e vos trouxe a mim. E continuando, Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aqui, Deus falando com o povo, Ele estava explicando para o povo que, como a águia cuida dos seus filhotes, Deus tem cuidado assim mesmo de nós. Deus tem sido assim conosco. A águia, um animal muito conhecido, se você for buscar como é que ela protege os seus filhos, porque a águia, ela voa grandes distâncias. E nessas viagens, se assim eu posso dizer, ela leva os seus filhos juntos, como uma boa mãe, bom pai. E nessa levada dos filhos, é falado que a águia coloca os seus filhotes em cima dela, sobre as suas asas. Isso daí é feito, meus irmãos, para que tudo aquilo que vem de baixo, talvez pedras, talvez flechas, talvez qualquer coisa que poderia acontecer, a águia está lá protegendo. Meus irmãos, mesmo que Satanás, que vem lá de baixo, venha atacar a sua vida, a águia, que é Jesus Cristo, está nos protegendo. O Senhor está te protegendo. Ele é e Ele sempre será esse que vai nos proteger. Aqui é muito claro que Ele explica isso, que as asas da águia vão protegendo o povo. Agora vemos realmente que, após Deus chamar a Moisés, Ele vem falando como Ele também tirou eles do Egito e como Ele leva sobre as asas da água. Vamos lembrar que o povo, ele passou por situações muito difíceis. Ele passou pela passagem pelo mar, ele passou fome, ele passou sede, e tudo isso o Senhor tem provido para o povo. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas o Senhor tem provido para nós, meus irmãos. O Senhor tem guardado a tua igreja. O Senhor tem guardado esse povo aqui. É sempre falado, meus irmãos, e a gente glorifica a Deus. Você vai aqui fora, meus irmãos, você olha para o estacionamento, isso daqui para muitos lugares não é realidade não. Carros abençoados, roupas abençoadas, é o Senhor provendo para o seu povo, é o Senhor abençoando o seu povo, é o Senhor protegendo a nós daquilo que poderia acontecer. E Jesus não disse que talvez a gente não passaria por sofrimento, a gente sabe, mas a sua mão forte sempre estaria conosco. Deuteronômio 26:8, ele diz exatamente isso. O Senhor nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido. É realmente o Senhor que nos abençoa e nos guarda. É realmente a águia que leva seus filhotes para os mais altos, também para ensinar elas a voarem. A gente vê que várias coisas que você pode ver nisso daqui sobre a águia, mas uma coisa interessante também, quando a águia pega seus filhotes para ensiná-las para voar, né? E eu estava até vendo um vídeo uma vez sobre como ela faz esse processo. E ela realmente, de uma maneira bem simples, plain and simple, joga o filhotezinho e fala, se vira. E a águia, olhando para aquilo, vendo
o filhote ali, né, tentando ali bater suas asinhas e tentando voar. Ela vai quase, eu estava vendo um vídeo que ela estava quase chegando ao chão. E a águia chegou, a sua mãe chegou ali, pegando o filho e falando, vem aqui, meu filho. Não vai acontecer nada com você. Eu estou te ensinando. Talvez você tá falando assim, mas está tão difícil, eu estou sofrendo. Calma, meu filho. Jesus está nos ensinando. Tem um ensinamento no meio da prova. Tem um ensinamento no meio desse deserto. Tem um ensinamento no meio disso daí. Ele realmente, meus irmãos, quer nos ensinar. Ele quer nos conduzir a algo maior, mesmo como Israel. Ele queria conduzir Israel para algo maior daquilo que eles estavam vivendo. Ele conduziria eles a algo, não somente daquilo que eles estavam vendo. O deserto era uma passagem. Aqui nesse momento, realmente era a terra prometida, talvez que na cabeça deles estava melhor, mas o Senhor, na verdade, queria outra coisa. Ele queria tirar eles do aprisionamento, do pecado, do erro, do engano, para os abençoar. Para os abençoar, meus irmãos, não com uma terra prometida, mas com a presença dele, meus irmãos. A bênção maior, meus irmãos, talvez não vai ser financeira, mas a bênção maior vai ser ter Jesus Cristo no seu coração. Eu sei que isso daí talvez você fala assim, mas como assim, né? Eu estou aqui, eu estou fazendo tanto para Jesus, como assim que eu sou dizimista? Como assim? Eu não vou ser rico? Eu não vou ter uma Lamborghini? Eu não vou ter um iate? Eu não vou ter uma casa aqui em Lighthouse Point, no meio assim do canal? Talvez Jesus não tenha esse propósito para nós. Mas o maior propósito que Deus tem para você é que você conheça Ele verdadeiramente. Que você tenha no seu coração, que veja seus filhos abençoados, que veja sua família abençoada, que veja os filhos dos seus filhos abençoados com Ele. Ele tinha esse chamado para Israel. Canaã era uma consequência. Algo que verdadeiramente Deus queria com eles era intimidade. E a gente vê isso exatamente na palavra de Deus. A partir do versículo 5, como nós já lemos. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vos serei reino sacerdotal e povo santo. O Senhor nos chama realmente, meus irmãos, para ser povo santo, reino sacerdotal. A gente vê aqui que Deus, Ele não tinha essa promessa somente para Moisés. Ele não tem essa promessa, meus irmãos, somente para os obreiros. Ele tem promessa para todos nós. Essa promessa de povo santo, meus irmãos, de realmente um reino, é para todos nós. De nós vivermos com Jesus para sempre. Não é só realmente para os pastores, é para todos nós. Mas para isso, meus irmãos, precisa vir atitudes nossas. E a palavra de Deus diz exatamente, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto. Isso daqui é o Senhor falando, guarda a minha palavra. Guarda aquilo que eu tenho falado para ti. Eu, pela graça de Deus, meus irmãos, estou aqui bastante. E eu conheço muitos dos irmãos aqui que estão, né? Maioria. E eu sei que muitos dos irmãos estão aqui muitas vezes da semana, domingo, quarta, famílias cristãs. Quantas palavras abençoadas o Senhor tem falado no nosso coração, meus irmãos? Será que nós temos guardado a palavra que o Senhor tem falado conosco quase diariamente? Será que nós temos guardado o conserto que o Senhor tem falado conosco quase diariamente? Sabe por que o Senhor quer isso? Porque Ele quer que você seja propriedade dEle. Ele quer que você seja realmente, meus irmãos, o tesouro do Senhor. Em outras versões falam exatamente isso. Porque tu serás o meu tesouro. Tu serás aquele que eu vou guardar. Sabe aquela coisa que você guarda, que você talvez nem para visita você dá? Aquela louça que você recebeu 40 mil anos atrás, mas nem para visita você deixa pegar. É o tesouro da sua casa. Você é o tesouro nos olhos do Senhor. Você é o tesouro para o Senhor, meus irmãos. Você é propriedade santa. O mundo lá fora, nós podemos até viver lá fora, mas nós não somos lá de fora. Nós somos do Senhor Jesus Cristo.
Você é povo santo, você é escolhido. E o povo aqui, de muitos povos, né? A palavra de Deus diz isso, dentre muitos povos, porque toda a terra é minha. Tudo é do Senhor, meus irmãos. Mas nós somos os escolhidos. Nós somos os separados. Nós somos realmente aqueles que são colocados diante do Senhor. Mas para isso, meus irmãos, eles precisavam entrar na presença de Deus. Eles precisavam realmente conhecer a Deus melhor. Eles precisavam ter uma intimidade maior com Deus. Para isso, Deus fala a partir do versículo 7 e diz assim: E veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do meu povo. Diz também a Moisés: Vai ao povo, santifica hoje e amanhã, e lavem ele as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante de vós, o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. O Senhor queria uma intimidade com aquele povo. O Senhor queria realmente, meus irmãos, algo mais para aquele povo. Mas para isso, o povo precisava se santificar. O povo precisava realmente seguir as palavras do Senhor e ser santo diante de Deus. Uma coisa que, plain and simple, né? Que a gente vê aqui na cara. Deus não habita fora da santidade, meus irmãos. É a sua essência ser santo. Muitas vezes, talvez você se pergunta: o que está acontecendo na minha vida? Será que o Senhor está mesmo comigo? Será que nós temos sido santos diante do Senhor? Faça autorreflexão na sua vida. Será que eu tenho sido realmente uma pessoa santa para o Senhor poder vir a mim e me visitar? Aqui o povo se encontra onde Moisés fala, o Senhor fala através de Moisés para o povo se santificar. O povo teria que lavar suas vestes. Talvez eles não gostavam de tomar banho, né? Então por isso tem que lavar as vestes. Estou brincando. Mas tinha que lavar suas vestes, ficar limpos diante do Senhor, porque o Senhor iria visitar eles. O Senhor iria realmente colocar diante deles. Vamos perceber que na palavra de Deus, o Senhor coloca limites nas nossas vidas muitas vezes. Mas entenda uma coisa: esses limites, meus irmãos, não são limites que você... É um Deus que você não pode falar. É um Deus que você não pode realmente orar. Através do Novo Testamento, a gente sabe muito bem que tem vários exemplos, e o que eu mais gosto é o da Santa Ceia. Uma coisa que a gente faz mensalmente aqui, e a palavra do Senhor é muito clara que nós temos que estar santos diante dele. Que nós temos que estar realmente santos, lembrando dele. Que nós temos que estar realmente santos, para que ele possa trabalhar nas nossas vidas. A santidade significa, meus irmãos, que nós precisamos nos afastar do pecado. O pecado com Jesus não funciona. Você que novamente está aqui pela essa manhã, se perguntando o que está acontecendo, que talvez Jesus não está te falando, é porque o pecado com Jesus não funciona. Aqui Deus deixa bem claro. Nós precisamos estar limpos diante dele. E ele fala isso ao povo: esteja limpo diante de mim, porque eu vou visitar. Talvez na sua vida já foi apresentado muitas coisas, mas deixa eu te falar, nosso Deus é santo. Já foi te apresentado, talvez eu lembro que a gente no tempo de escola, mais novo, e a gente conversando com amigos meus, eu lembro disso como se fosse ontem. E eles falando sobre outras religiões e falando realmente sobre coisas que eles acreditavam. E eu falava com eles, falava assim: mas como assim? Então quer dizer que, tipo assim, você pode fazer a farra no sábado, no domingo de manhã toma ali um negocinho e tá de boa? Aí ele falou: é assim mesmo. E eles acreditavam nisso. Eles achavam que isso é uma vida normal. Eles achavam que
só realmente talvez se confessar para alguém era uma vida normal. E todos os pecados iriam ser sarados. Que ele poderia continuar vivendo com Deus dele e guardando ele. Mas Deus diz para nós que nós precisamos estar separados. Nós precisamos ser santos. Ele não é como Deus lá fora, meus irmãos. Nosso Deus é santo. Nosso Deus é na sua essência a santidade. O mundo pode até nos dizer que isso daí é coisa do passado. Isso aí eu como jovem, eu sei bem que a gente tem sofrido muito desses ataques. Êxodo é coisa do passado. Hoje é só o Novo Testamento. Hoje, né, aqueles que falam pro evangelho, né? E eles falam, nós estamos vivendo o tempo da graça, não precisa mais esse negócio de santidade e tal. A gente pode, né, dar uma escapadinha ali, dar uma escapadinha aqui. Mas a palavra do Senhor, meus irmãos, não muda. Deus não muda. A sua palavra não muda. A palavra de Êxodo aqui vale para nós no dia de hoje. É um povo santo antigamente, nós precisamos também ser um povo santo. Nós também precisamos ser separados. E assim aconteceu. Ele então pede para o povo que ao terceiro dia, né, que eles possam estar realmente santos diante do Senhor. E então, o Senhor vai para se encontrar aqui com o povo em Êxodo capítulo 20, como a gente leu. E ele diz, né, e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco, e ouviremos. Mas não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, que Deus veio aprovar-vos, para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Em nome de Jesus. Aqui Deus, ele deixa exatamente claro, meus irmãos, que ele queria uma intimidade maior, para que nós pudéssemos sair daquele mundo realmente de escravidão. Ele queria uma intimidade maior, porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, meus irmãos. Eu gosto muito dessa canção, porque é realmente uma verdade sobre as nossas vidas. Se você já pisou lá, meu irmão, você sabe o que eu estou falando. Não existe prazer lá fora, meus irmãos, que vai valer a presença de Jesus. E Deus queria exatamente com isso. Ele queria mostrar para o povo, olha, tem coisa lá fora, tem pepino lá em Egito, tem essas coisas, mas a minha presença é muito melhor. Você estar comigo é muito melhor. Você estar realmente comigo, você não vai nem pecar. Porque nós estamos tão íntimos com o Senhor, meus irmãos. Nosso devocional está tão íntimo. Nós estamos com a presença tão íntima com o Senhor que o erro começa a arder nossos ouvidos. É a intimidade com o Senhor. E Moisés ele fala exatamente isso para o povo. Mas o povo mesmo assim teve medo. O povo olha para aquilo e eu queria muito. Sabe aquelas coisas que você vai chegando no céu e vai perguntar, né? Para Moisés, como é que foi? Então, eu queria muito ver essa cena. Eu imagino assim, o fogo lá acontecendo, os montes tremendo, e em tudo isso Deus descendo. O povo ali olha para aquela situação e teme, não entende aquilo que estava acontecendo, e pede a Moisés para que seja Moisés que fale com eles e não Deus. E aqui, Moisés olha para aquela situação e ele toma uma atitude. E versículo 21. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde estava Deus. Vamos lembrar que Moisés estava entrando naquela situação e o monte estava tremendo, o fogo estava acontecendo, mas onde ele chegou com Deus, havia paz. Talvez a situação pareça difícil, meus irmãos, mas se Deus está lá, tem paz. Se Deus está lá, tem paz. Não tenha medo daquilo que está acontecendo. Se Deus está lá, temos paz. Nós vamos ter paz. Moisés realmente ele queria mostrar isso para o povo, mas o povo decidiu ficar longe daquilo que era a visão, daquilo que era aquilo que estava acontecendo.
E a gente vê aqui, vamos entrar na tenda juntos? Hebreus, capítulo número 12, versículo 21. A palavra do Senhor, ela é extraordinária, meus irmãos, porque ela não deixa nenhum pouquinho de dúvida daquilo que o Senhor quer falar conosco. Hebreus 12, 21. Aqui, em Hebreus, é falado sobre exatamente essa situação onde está acontecendo com Moisés. Se você for ler, e ele diz assim: era tão terrível a visão de Moisés que estou todo assombrado e tremendo. Moisés chega naquela situação. Eita, dá um susto. Moisés chega naquela situação, meus irmãos, e ele começa a tremer diante do Senhor. Ele começa a ter temor diante do Senhor. Isso daí eu gosto muito também de uma passagem com os discípulos com Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que os discípulos estavam passando por uma grande tempestade. E nessa grande tempestade, Jesus estava ali no barco, mas ele estava dormindo. E aqueles discípulos com medo da tempestade, e eles vão e acordam Jesus e falam: Jesus, Jesus, não importa que pereçamos, a gente vai morrer. E Jesus então levanta, para o vento, para o mar. E a Bíblia vai nos dizer que os discípulos então tiveram grande temor. Meus irmãos, nós temos que temer ao Senhor. Nós temos que realmente ter temor diante do Senhor, meus irmãos. Nós temos que realmente, meus irmãos, entender que o nosso Senhor é santo, que o nosso Senhor é maravilhoso, que o nosso Senhor realmente é alguém maior daquilo que nós pensamos e imaginamos, meus irmãos. Nós temos que respeitar a presença do Senhor. E eu falo isso daí com muito temor, porque hoje em dia nós vemos a falta disso, né? A falta de respeito com Deus. Eu sou criado numa casa onde meu pai não deixava quase nem dizer vai com Deus. Porque ele falava: respeita o nome de Deus. Hoje muitas vezes falta respeito diante de Deus. Falta respeito realmente daquilo que Deus é. Deus realmente, Ele é a paz em todos os momentos. E quando Moisés chega naquele momento, ele chega ali e traz paz, porque o Senhor estava ali com ele. E agora, também eu queria que você entendesse um pouquinho por que o Senhor queria que acontecesse aquilo dentro da nuvem. Vou pedir para você abrir também Deuteronômio 5, 29. Deuteronômio 5 é uma repetição daquilo que estava acontecendo ali também, naquele momento com o povo de Israel. Thank you. E a palavra do Senhor é muito clara que aquilo que acontece ali, que Ele queria que acontecesse ali com o povo de Israel. Vamos ler juntos? Eu até pedi para colocar, para a gente ler junto exatamente para você entender aquilo que está acontecendo. No versículo 29 diz: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos, para sempre. Amém. Obrigado. O Senhor, meus irmãos, Ele queria que nós guardassem, o Senhor quer que a gente guarde, meus irmãos, os seus mandamentos. Não é para o bem dele. Posso dizer uma coisa? Se você hoje sair daqui falando: eu quero ser só um telespectador, eu não quero subir ao monte, eu não quero fazer esse trabalho, porque subir ao monte traz coisas. É buscar a santidade, é guardar os meus mandamentos, tudo aquilo que foi falado aqui. Tem coisas que vão ser pedidas, talvez, à sua vida. E quando a gente olha para isso daqui, a gente deve olhar e falar assim: o Senhor está falando isso daí porque Ele precisa de mim. Não. O versículo de Deuteronômio 5:29 é bem claro. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para o bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. O bem maior, posso te falar, é seu, é meu.
O bem maior, meus irmãos, de você reconhecer Jesus Cristo como Senhor Salvador é nosso. O bem maior de nós seguirmos a Jesus santos, de nós seguirmos a Jesus confiando nele, é nosso. Nós que vamos sair bem na fita. Nós que vamos sair bem no negócio. Eu não sei se já entrou no negócio que você falou, olha, nesse negócio eu saí bem. Fiz ali, meu profit e tal, fiz aquilo que eu precisava. Nesse negócio aqui, ó, se nós seguirmos, quem vai sair bem é nós. Quem vai sair bem, meus irmãos, é eu e você. E o Senhor é muito claro com isso. Não somente a nós, meus irmãos, mas os seus filhos. Sabe quando? Para sempre. Não é para amanhã, não. Não é para semana que vem. Não é para mês que vem. Não é para 2026, 2027. É para sempre. Quando você segue os mandamentos do Senhor, irmão, para sempre nos abençoa. Para sempre Ele vai estar conosco. Mas para isso, realmente, Ele fala para a gente tomar uma decisão. Ele deixa a gente tomar uma decisão daquilo que nós queremos fazer. E Ele fala isso daí no versículo 30, que aquele povo que escolheu ficar longe, aquele povo que escolheu não seguir a Jesus, para voltar para suas tendas, para voltar para o caminho que eles vieram. Mas Moisés, no versículo 31, de Deuteronômio 5, versículo 31 diz, porém tu estás aqui comigo. Quando você decide, meus irmãos, a se aproximar do Senhor, Ele vai estar contigo. Talvez outros lá fora não vão entender, talvez outros lá fora vão falar assim, mas eu não sei como você consegue. Eu não sei como você consegue viver essa vida de sofrimento. Ainda que, para te servir eu tenho que chorar, te servirei, porque comigo estarás. Esse é o nosso Jesus. Queria convidar os irmãos para ficarem de pé, por favor. Para terminar, a Bíblia, como eu falei, ela é repleta de coisas que vão cumprindo com aquilo que o Senhor quer falar conosco. Ainda sobre esse capítulo, é escrito no Salmo 103, o Salmo de Davi. Versículo 7, ele diz assim, fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Moisés que ele escolheu viver algo mais diante do Senhor, ele escolheu subir ao monte. Ele escolheu agora sair daquela tenda, sair daquela programação onde todo mundo estava, para viver algo mais diante do Senhor. Sabe o que aconteceu com ele? Eu não sou arquiteto, eu não sou uma pessoa que conhece tanto de arquitetura, mas eu já vi blueprints. Aqueles blueprints assim, quando você olha, talvez ali seja um quebra-cabeça, né? Você fala, meu, como isso daqui vai aqui, que tal, não sei o que e tal. Mas sabe, no blueprints, você consegue ver exatamente onde cada coisa está. No blueprint você consegue enxergar aquilo ali e você consegue ver que esse switch veio daqui, que esse daqui veio daqui, que aquilo lá vem de lá, que esse carro passa aqui, que vai para cá, que vai para lá. E quando a gente vê aqui na palavra do Senhor, onde ele falando sobre Moisés iria conhecer os caminhos, é exatamente isso. Moisés ia conhecer os blueprints do Senhor. Todos os planos, todas as promessas, tudo aquilo que ia acontecer, Moisés ia conhecer. Sabe o que o Senhor quer? Ele quer que você conheça os blueprints. Ele quer que você tenha intimidade com aquele que está construindo a obra na nossa vida. Ele quer que você tenha intimidade com aquele que tem promessa sobre a sua vida. Ele quer essa intimidade. Mas saiba que os feitos é só ver a casa pronta. É fácil a gente olhar para esse prédio, olhar para essas cadeiras, painel e tal, e falar, nossa, que lindo, né? Que bonito. Mas eu posso ter certeza que aquele que conheceu os blueprints, ele vai dizer, isso daí é a coisa mais bela que eu já vi.
porque Ele conhece cada detalhe do arquiteto que é Jesus. Jesus é o arquiteto da nossa vida, meus irmãos. Ele é aquele que constrói cada detalhe sobre a nossa vida. Eu sou uma pessoa que eu confio e acredito fielmente na soberania de vida de Deus sobre a nossa vida. E eu posso te dizer que nós não estamos aqui por acaso, meus irmãos. Eu acredito que você chegou aqui nessa manhã, não foi por acaso. Não foi porque você tinha que estar aqui, tinha um compromisso. Talvez você falou, se eu não vou lá, ficar chato. Não foi por causa disso. O Senhor queria falar contigo. O Senhor quer uma intimidade contigo nesta manhã. O Senhor quer realmente, meus irmãos, algo maior contigo nesta manhã. Ele quer te mostrar os blueprints da sua vida e falar, vem viver o melhor para mim. Comigo, desculpa. Vem viver o melhor. Vem viver aquilo que eu estou planejando para a sua vida. Vamos junto? Vamos junto, eu e você? Como um amigo mais certo nas horas incertas. Ele quer ser para você nessa manhã. Por isso, com a permissão do nosso pastor, eu queria te convidar a subir ao monte nessa manhã. Subir ao monte tem uma atitude. Talvez você aqui, você não conhece a Jesus e você está falando, mas como assim uma atitude? Vou ter que subir agora um monte ali de lixão da Powerline? Não é isso. Não é isso não. É o único que tem. Mas é você subir, meus irmãos, ao monte para descer aos pés diante de Jesus. Não é os meus, não é de cada pastor aqui, mas é aos pés de Jesus. Talvez você hoje fala para o seu coração e o seu coração está falando, eu quero essa intimidade. Por isso eu te convido nessa manhã, meus irmãos, vem tomar uma atitude. Vem tomar uma atitude diante do Senhor. Vem subir ao monte. Deixa as tendas. Deixa para trás. Isso daí é passado. Hoje é intimidade diante de Deus. Em nome de Jesus. Tem alguém no nosso meio que gostaria de tomar essa atitude diante do Senhor? Amém. Também gostaria de convidar você, meus irmãos, que talvez essa manhã gostaria de mais do Senhor. Como eu falei aqui, deixe de ser telespectador. Você nunca vai estar tão cheio que Jesus não possa encher mais um pouquinho. Onde Jesus pode colocar mais um pouquinho do seu óleo, do seu bálsamo, em tudo aquilo que você precisa. Talvez você nessa manhã vem falando e vem sentindo que você precisa de algo mais. Você precisa receber algo mais. Hoje é essa oportunidade. Hoje é portas abertas. Basta você bater que Jesus está lá. Em nome de Jesus. Agradeço pela oportunidade. Em nome de Jesus.